A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui estamos novamente para dar sequência no estudo que estamos fazendo a respeito das armaduras de Deus. Esta já é a quarta parte. Como eu tenho dito, feito o estudo em partes para não ficar muito longo os vídeos e não ocupar muito tempo, muito espaço também no aparelho. E nós vamos ler mais uma vez capítulo 6 de Efésios, o versículo 10 e 11. Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E nós precisamos, como o conselho do apóstolo Paulo, se quisermos vencer a batalha, precisamos de estarmos armados. E aqui diz: revesti-vos de toda a armadura, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é apenas a parte das armaduras, de todas. Mas eu queria, assim, comentar um pouquinho sobre os detalhes de cada palavra aqui, sobre o revestir. O que é revestir? É vestir de novo. Como, por exemplo, eu estou com esta roupa, com esta camisa, eu vesti de novo, vesti outra, para reforçar esta aqui. É revestir. Eu já estou vestido, mas eu preciso me revestir. Significa isso, ter cuidado dobrado. Estar atento, ter cuidado dobrado, estar preparado, prevenido. Estar prevenido para que eu possa estar resistindo às tentações. E eu quero também citar alguns versículos de outros textos bíblicos, como por exemplo Jó 29, 14, diz: cobrir-me da justiça. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós devemos nos revestir da armadura, mas nós temos, assim, uma série de ensinamentos sobre o revestimento. Que tipo de vestimenta é esta? Que ele vai dizer lá, as armaduras, mas, de um modo geral, o que é vestir ou vestir de novo? Como eu disse aqui, Jó diz que ele se vestia da justiça, e é algo que agrada a Deus, é a justiça. Então nós precisamos estarmos revestidos da justiça. E depois, no caminhar, no nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa justiça. Porque quando nós estamos vestidos com a justiça, o inimigo já não tem poder na nossa vida. Porque depois vamos falar um pouquinho sobre essa justiça. Em Romanos, também, deixa eu ver aqui qual o capítulo. O capítulo 13, versículo 12, ele está dizendo, Paulo dizendo assim: revista ou revistais, ou esteja vestidos com as armas da luz. E qual é a nossa luz? A nossa luz é Jesus Cristo. É a própria palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar revestidos com as armas da luz e não com as armas das trevas. A luz, ela brilha e ela extermina as trevas. Então por isso precisamos estar armados com as armas da luz. A luz nos direciona, nos mostra o caminho, nos dá segurança, nos dá alegria, nos dá paz. Então por isso precisamos estar vestidos com essas armas da luz. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 24, o apóstolo está dizendo também: revistai-vos do novo homem,
criado por Deus. Que novo homem é este? Nós sabemos que nós vivíamos, antes de conhecer a Cristo, vivíamos segundo a vontade do mundo, ou seja, segundo o velho homem. Este velho homem está representado por Adão, ou seja, aquele que negou, aquele que desobedeceu a Deus, aquele que, digamos assim, traiu a Deus, aquele que quis se tornar igual a Deus, aquele que quis viver independentemente de Deus. Mas o novo homem foi restaurado por Jesus Cristo. Jesus Cristo representa esse novo homem. Então nós precisamos estar revestidos do novo homem que é Cristo, que é o comportamento e a vida de Cristo em nossas vidas. Precisamos também, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 12, revestir-vos como eleitos de Deus. Para quê? Para a santidade. Revestir como eleitos de Deus para a santidade. E o que é santidade? Ser santo não é ser esculpido uma imagem de escultura, não. Isso não significa ser santo. Santo sou eu, é você, somos nós. Santificados pela palavra de Deus, santificados pelo poder de Deus. Santo significa separado. Ou seja, a vida de um servo de Deus, a vida de um santo, a vida de um filho de Deus, todos os filhos de Deus são santos. Porque são separados das coisas pecaminosas. Ou seja, eu não me conformo, embora nós não sejamos perfeitos, embora cometemos erros, mas eu sou separado, a minha vida é diferente daquele que vive no pecado. Cometer alguma coisa, algum erro, é natural do ser humano. Mas não viver de forma desregrada, de forma sem limite, fazendo aquilo como se estivesse fazendo uma coisa certa. Então esse é santo, é assim que é a santidade. E é para isso que nós somos eleitos. Então precisamos nos revestir dessa eleição como eleitos de Deus, como separados por Deus. Para nós, acredito eu, é um grande privilégio sermos eleitos por Deus. Existem aí algumas doutrinas sobre eleitos, sobre predestinados, ou algo assim, mas não é desse caso que nós vamos tratar agora. Porque até porque eu entendo essa questão da eleição, conforme nós podemos ver em Atos, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde está escrito Deus dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Para quê? Para ter domínio sobre todas as coisas, ou no meio entre todas as coisas. Não para ser dominado pelo pecado, não para ser dominado pelas trevas, mas ser o dominador. Então ele já nos criou para isso, para dominar, não é dominar a outra pessoa, mas dominar o pecado, dominar as coisas erradas. E essa eleição que o apóstolo diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então, segundo alguns teólogos, quando Deus criou o homem, ele já existia no projeto de Deus antes da fundação do mundo. Já estava na mente de Deus, o ser humano. Então, por isso foi eleito antes da criação do mundo. Para quê? Ele poderia ter elegido os anjos ou outros seres celestiais para administrar o mundo, para viver aqui no mundo e administrar o mundo, a dominar o mundo, a cuidar do mundo. Mas ele elegeu nós, seres humanos, para isso. Para representá-lo aqui na face da terra, para glorificá-lo aqui na face da terra. Por isso ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, o ser humano, quando foi criado para isso, para ser vencedor e não ser vencido pelo mal, pelo pecado. Ter domínio sobre tudo. Todas as coisas que venham querer atrapalhar a nossa vida, nós devemos dominar. E aí nós
prosseguindo aqui, revestir de quê? De toda a armadura de Deus. Não é só de uma parte. Porque às vezes, se pegarmos só uma arma e não pegar a outra, ela fica incompleta, mas precisamos então nos revestir de toda a armadura de Deus. E as armaduras de Deus são armaduras espirituais. Não é um revólver, uma escopeta, uma metralhadora que as pessoas usam. Mas não é isso. Não é esse tipo de arma. A nossa arma é espiritual, da qual o apóstolo Paulo vai estar falando aqui logo na sequência. Então nós precisamos estarmos blindados. Temos que estarmos blindados. Segundo a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, vamos conferir aqui, capítulo 10. Capítulo 10 e o versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Não são armas carnais, e sim armas espirituais, poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do mal, todas as fortalezas do pecado que tenta nos vencer, que tenta nos destruir. E logo em seguida ele está dizendo, para que estar revestido de toda a armadura de Deus? Para ficar firmes, para estar firmes, convicto, ter convicção. Essa firmeza significa convicção, ter resistência. É aquele que não se abala por nada. É aquele que está bem fundamentado, bem arraigado, que está bem fixado, que tem equilíbrio. Então precisamos ter essa convicção, estar firme, porque se eu tenho as armaduras de Deus na minha vida, nenhum inimigo, nenhum problema pode afetar a minha vida. Pode até chegar até a mim. Agora ele só vai atingir a minha vida, ele só vai destruir a minha vida, ele só me vai causar problemas se eu deixar, se eu permitir. Porque eu tenho todos os recursos, todas as armas principais, as armas necessárias de Deus para vencer as dificuldades. Para ter domínio sobre essas coisas. Não importa qual seja o problema, seja financeiro, seja na saúde, seja familiar, seja judicial, seja qual for. Nada pode me vencer se eu estiver de fato armado com as armaduras de Deus. Nada. Então eu estou convicto. Eu tenho convicção, tenho certeza, não estou preparado. E aí tem alguns versículos aqui. Por exemplo, em Lucas 6,48, Jesus Cristo deu um belo exemplo, assim, uma demonstração, uma ilustração perfeita para estar firmes. Ele falou sobre o homem que constrói a casa sobre a rocha, né, fundamentados, alicerce ali na rocha, que pode vir o vento, vir a tempestade, vir a enxurrada, vai bater contra a casa, mas não vai destruir a casa, não vai derrubar a casa. Assim são os problemas podem vir, se nós estivermos firmes, arraigados, firmes com as armaduras de Deus, o problema pode chegar, pode até bater contra nós, mas não vai vencer, não vai nos derrubar, porque estamos firmes, fixados na rocha que é Cristo. Então, o que nós estamos falando aqui não é brincadeira, não estamos aqui passando tempo, não estamos aqui contando piada, estamos falando aqui de algo sério. Que se as pessoas que se dizem filhos de Deus, de fato vivessem como filhos de Deus, o mundo seria outra coisa. Porque não seríamos atingidos pelos problemas que às vezes querem nos afetar.
Então, se nossa casa estiver fundamentada, a nossa vida estiver fundamentada, arraigada na palavra de Deus, nada pode nos abalar, pode vir a tempestade, problema que for. Porque eu não sei porque muitas pessoas leem Salmo 91, 90, dependendo da Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque o Senhor é o nosso escudo, é o nosso broquel, a nossa defesa. Parece até que estão brincando, porque falam uma coisa e não colocam em prática. Não adianta nem ler dessa forma. Porque quando vê um probleminha lá, já está correndo, já está com medo, já está sofrendo, já está falando, já está reclamando, já está murmurando. Onde está essa proteção de Deus na tua vida? Então, leve as coisas a sério, as coisas de Deus a sério. Não fica brincando, não. Porque o inimigo não brinca, não. Então, devemos levar a sério as coisas de Deus. O compromisso que nós temos com Deus. Também temos 1 Coríntios 15, 58. Vamos conferir. 15, 58. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Precisamos dessa firmeza. Precisamos estarmos inabalados. Nada pode nos abalar quando nós temos convicção da nossa fé em Deus, quando nós temos convicção de que de fato somos filhos de Deus. Nada pode nos abalar. Pode até nos atingir, mas vai bater e vai voltar. Porque não tem nenhum poder, nenhuma força sobre nossas vidas. Porque nós estamos protegidos pela glória de Deus, pelas armaduras de Deus. Então precisamos levar a sério. Temos também Hebreus capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Que diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então precisamos estarmos apegados, firmados, arraigados e ter o equilíbrio da verdade nas nossas vidas. E esta verdade é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então precisamos estarmos firmes, precisamos nos apegar com mais firmeza em Deus, na sua palavra, para de fato estarmos firmes na presença de Deus, para de fato estarmos firmes no dia a dia, porque o apóstolo diz aqui: para que estarmos firmes? Para quê? Contra as ciladas do inimigo. Então, assim, que Deus continue nos abençoando, fortalecendo-nos com seu poder. E no próximo estudo estaremos falando um pouquinho sobre essas ciladas do inimigo. Então paramos por aqui, permanecendo firmes, inabaláveis, convictos, resistentes, bem fundamentados, com bastante equilíbrio, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, protegido com todas as armaduras de Deus. E aí no próximo estudo estaremos falando sobre o que significa essas ciladas do inimigo. Que Deus nos abençoe ricamente. Um forte abraço a todos. E não esqueça de compartilhar os vídeos. Quantos contatos você tem? Então, quanto mais você compartilhar, mais você estará anunciando a palavra de Deus. Você não pode ir, às vezes, pessoalmente, como eu talvez não estou podendo ir pessoalmente às pessoas, mas estou passando pelos recursos que temos tecnológicos, pelo YouTube. Então, compartilhe. Você que está me assistindo agora, está acompanhando esse estudo, compartilhe para o máximo de pessoas que você conhece, que você tem contato, para que eles também possam ser beneficiados com o estudo da palavra de Deus. Então, desde já agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos.
e até o próximo.